e houve batalha nos céus. E Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. E nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, e que enganava o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados junto com ele. E ouviu uma grande voz nos céus que dizia: agora chegado está a salvação, e a força e o reino de nosso Deus, e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, ao qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Porque alegrai-vos os céus, e vós que habita na terra, para todo o sempre. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia em sua mão. E ele prendeu o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e o Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali o encerrou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois importa que seja solto por mais um pouco de tempo. E vi tronos, e assentados sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, e nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na sua testa, e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os que foram mortos não reviveram até os 1000 anos, e acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que tenha parte na primeira ressurreição, porque sobre eles não tem o poder da segunda morte, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabou-se o 1000 anos, e Satanás solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos do mundo, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cerraram o arraial dos santos, a cidade amada. Mas desceu fogo dos céus e o devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, que de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: agenda de Deus ou agenda de Satanás? Nessa tarde é peleja e guerra espiritual. E devemos decidir a quem servimos e para quem seremos, e para quem estamos preparando a nossa vida. Porque vivendo nesta vida como ser humano, estamos preparando a nossa vida para alguém. Por isso, estejai preparado,
porque esta guerra espiritual já começou há muito tempo e só vai terminar quando Deus assim destruir o mundo. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra. E você daí fica ligado e orando por nós, porque nós vamos entrar numa passagem, numa dimensão espiritual, para vos relatar concernente a esta peleja e esta luta, dentro deste tema de mensagem que é agenda de Deus ou agenda de Satanás. Ore por nós aí, porque a batalha vai ficar travada neste lugar, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos lá então, o que nos interessa, que nós já lemos aqui em Apocalipse, para ter base naquilo que nós vamos falar. Eu digo para você uma coisa: peleja e batalha espiritual só entra nessa peleja e nessa batalha espiritual quem tem coragem, porque quem é frouxo e quem não gosta de pelejar espiritualmente e não gosta das coisas de Deus, não vai durar muito tempo, porque o próprio Deus já relatou falando que de engano na minha casa não permanecerá. Por isso estejai pronto com a couraça da justiça em sua vida e com a espada do Espírito na mão, porque a peleja espiritual é até o fim da nossa vida, não vai acabar. Aleluia, glórias a Deus. Peleja espiritual. Nesta peleja você tem que descobrir em qual agenda você está. Se você está na agenda de Deus ou na agenda de Satanás. Na agenda de Deus você vira profeta, prega a palavra da verdade. Você é diferente, não vive conforme este mundo, mas vive conforme a vontade de Deus. Mas na agenda de Satanás você vive conforme o curso deste mundo, anda conforme o mundo, a moda que o mundo oferece, anda conforme o diabo quer, não do jeito que Deus quer. E tem, porém, aqueles que estão na agenda de Satanás, mesmo sem saber, é o Deus desse século, que é Ele mesmo, este Deus com D minúsculo. Ele cega o entendimento para que você não possa ver e nem a glória do Senhor resplandecer sobre tua vida. Mas eu digo para você uma coisa: esta peleja não é de agora, é desde o início da criação. Isso já vem desde lá do céu. E eu digo para você algo que a Bíblia diz, que houve batalha nos céus, e havendo batalha nos céus, Satanás assim, se rebeliando contra Deus e levando a terça parte dos anjos de Deus com ele, se rebeliou ali e foi lutar contra o Deus que fez o céu e a terra. Deus não quis nem entrar na frente, convocou o arcanjo Miguel, e o arcanjo Miguel vindo e pelejando contra Satanás, os venceu e os lançou aonde? Eles vieram diretamente para cá. Eu digo para você uma coisa: se tu não perseverar até o fim, ele vai te enganar e você vai perecer. Persevere até o fim, lendo a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus, porque estamos em peleja e não já tem mais como voltar atrás. Colocou a mão no arado, não pode mais olhar. Eu digo para você uma coisa: esta peleja já é desde o início da criação. Satanás perdendo a batalha lá em cima e o arcanjo Miguel lutando contra ele junto com os anjos de Deus, e Satanás do outro lado junto com os anjos decaídos. Eles perderam aquela peleja e vieram aqui para baixo. Eles vieram aqui para baixo e sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus ali formou o primórdio da sua criação. Ele ali criou todas as coisas, mas o principal e o melhor ele fez foi o homem, Adão e Eva. E após ali Satanás vendo aquilo, a Bíblia diz que Satanás assim tomou posse da serpente, e a serpente veio e enganou a Eva. E você conhece muito bem a história. Eva foi e enganou Adão, e tudo num segmento só, mas a cobrança de Deus veio para todos. Deus ali dando o cumprimento no início da criação, onde tudo começou e chegou até nós. Eu digo para você uma coisa: hoje
hoje você está me ouvindo, porque a Bíblia diz que Deus traz as pessoas através de sua palavra e da sua unção. Ele traz a pessoa e a pessoa ouve a palavra para não endurecer o coração, mas se endurecer o coração vai perecer, porque a palavra do Senhor, ela vem para libertar, restaurar, mostrar o caminho da vida e nos levar para os céus. Mas este cão miserável que vem dos quintos dos infernos, só vem para querer estragar a tua vida e a minha vida. Eu digo para você uma coisa: o ser humano sem Deus, ele tem uma falha espiritual em sua vida, e esta falha espiritual, ela só pode ser consertada pelo próprio Deus. Você aceitando a Jesus Cristo, após você aceitar a Jesus Cristo, você não se torna mais um homem comum, você se torna um homem sobrenatural e espiritual, entendendo as coisas de Deus. E aí você discerne a astúcia do inimigo, você sabe aonde ele atua, aonde ele está ali tentando, e você resiste ele. E o apóstolo Pedro disse: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Mas com o avanço tecnológico, avanço da ciência, avanço dos fofoqueiros, que meu Deus do céu, tá avançando também, tá, e avanço de tudo, qualquer miséria, que parece ser direito, parece ser bom, mas o fim é a morte. Estejai o vigilante, porque a Bíblia assim diz, que o diabo, ele é astuto, ele sabe como atingir o ser humano, ele sabe como cegar. Eu digo para você uma coisa: a único meio, a única arma para destruir a Satanás é a palavra de Deus, quando ela vem com verdade, com justiça e com unção e com o Espírito de Deus. Porque até esse miserável sem vergonha, ele também se mete a pregador. Eu digo para você uma coisa: a Bíblia diz que os demônios creem na palavra de Deus e estremecem. Se eles creem e estremecem, é porque eles conhecem que o que está escrito, Jesus falou, não pode ser anulado, e vai haver cumprimento da palavra de Deus. Por causa de quê, irmão? Quando essas seitas diabólicas dos quintos do inferno, que também introduzem como se igreja de Satanás, eles querem logo dizer: não, a palavra de Deus não é assim, é ensinado de outro jeito. E dizem até assim: não é Jesus que salva, ensinaram o nome errado, é Yeshua, é não sei o que. Eles inventam um monte de nome, inventam um monte de placa, mas a palavra de Deus assim diz, que Jesus Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para os céus. E nenhum outro nome há nos céus, na terra ou debaixo da terra, ao qual foi dado, a não ser o nome de Jesus Cristo, para salvar as nossas almas. Aleluia, glórias a Deus. Em qual agenda você está? A agenda de Deus ou a agenda de Satanás? Eu digo para você uma coisa: neste final de século, princípio de arrebatamento da igreja, até Satanás tem contratado alguns advogados que se dizem ser evangélicos. Parece que é, mas não é. A Bíblia diz: estava no nosso meio, mas nunca foram de nós. Logo, logo vai ser manifestado a cada um destes. Por causa que eles começam a distorcer a palavra de Deus. E tem depois que eu fui passar a entender, irmão, lendo a palavra do Senhor e meditando no que está escrito, aí que eu fui entender o por causa de que alguns começaram a dar para trás. Eu estou dizendo aqueles que começaram numa guerra tremenda e daqui a pouquinho começaram a ser advogados de Satanás. Eles começaram a falar assim: não, irmão, toma cuidado, o inimigo, ele é perigoso, toma cuidado, não fica falando assim de Satanás não, toma cuidado. Sabe por causa de quê? Sabe por causa de quê? Satanás já está contratando eles como advogado para poder advogar a causa. Mas eu digo para você uma coisa: olhando a Bíblia, eu nunca vi um servo do Senhor dar para trás. Quando começava na peleja, eles iam até o fim, até a morte, mas não negavam a seu Deus. Porque a nossa peleja é espiritual. A nossa luta é espiritual. A Bíblia diz que esse miserável sem vergonha veio lá do inferno e foi incitar a Davi. E ele incitou a Davi, um homem que era segundo o coração de Deus, Davi. Ele incitou a Davi de uma tal maneira para que Davi viesse a numerar o povo. E Deus falou para Davi: Davi, não faça isso. E ele foi, Satanás soou no ouvido dele e fez ele numerar o povo. E após ele numerar o povo, veio a sentença. Porque eu digo para você uma coisa: o inimigo pode até vir, o inimigo espiritual pode até
vai chegar a você, mas não ceda à tentação. Não ceda, se tu cederes à tentação, o Senhor te dá até um livre escape que diz, o justo pode tornar a cair, mas o Senhor o tornará a levantar. Mas eu digo para você uma coisa, virá a semente, quer dizer, você vai colher aquilo que você semeou, porque Adão pecou, Eva também, a serpente também, porque deixou Satanás encapetar nela, a sentença vem para os quatro. Deus falou para Adão assim dizendo, Adão, tu comerás, tirarás o teu sustento do suor do teu rosto. Mulher, de ti você vai ter dores com parto. Serpente, vem cá, tu rasteirás e comerás pó. Satanás, não foge não, vem aqui também. Do ventre deste daqui nascerá um que esmagará a tua cabeça. Deus não tira ninguém lá do mundo em vão. Deus não tira ninguém lá do mundo em vão. A Bíblia diz assim, fazei discípulos e enviai. Fazei discípulos e enviais. Sabe quando é que o Brasil vai haver aquela transformação espiritual tão grande, do jeito prometido aí que muitos dizem? Quando eles começarem a fazer discípulo e enviar, parar com as lorotas que anda falando por aí, briga por causa de poder. Eu digo para você uma coisa, tem que brigar com as almas, tem que brigar pelas almas, quer dizer que estão na mão de Satanás, pegar Satanás, que Satanás, eu tenho uma resposta para você, arreda-te daí, porque essas almas pertencem a Deus. Ore por mim. E eu digo para você uma coisa, irmão, meditando na palavra do Senhor, e observando algumas coisas que passam assim de vez em quando na televisão, em meia reportagem, o inimigo, ele já está inventando por aí, o diabo do inferno, ele está deixando os centros de macumba fechar. Ele está deixando os centros de macumba acabar, sabe por causa de quê? Em algumas bruxaria e feitiçaria, para agora vir com uma nova moda que já é antiga, que é a igreja de Satanás. Se você não sabe disso, procure pesquisar, que você vai ver que esta desgraça está se espalhando pelo Brasil. Agora é a igreja de Satanás. E eu, observando a Bíblia, e após procurar pesquisa, eu comecei a ver na palavra do Senhor que isso já é coisa antiga. Eu pensei que isso era coisa de vindo agora, mas não. Isso é coisa antiga, porque a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, após Deus ali advertir aquelas igrejas, e ele também dizia, dizendo assim, e vós que sois da sinagoga de Satanás, eis que eu vos mostrarei o meu poder, e aos meus filhos eu vou dar livramento e escape, todos verão. Aí eu juntei uma coisa com a outra, sinagoga e igreja, sinagoga. Eu digo para você uma coisa, o inimigo do espiritual, ele está mudando de tática, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. E eu digo para você uma coisa, as pessoas estão com medo do inimigo espiritual e até querem advogar a causa dele, dizendo assim, não fale contra o inimigo ele é poderoso, o inimigo ele pode até ser, mas eu digo para você uma coisa, que o nosso Deus é todo poderoso, ainda que o inimigo pense que é alguma coisa, o nosso Deus pode todas as coisas, e operando Deus, quem impedirá? Agenda de Deus ou agenda de Satanás? Todos aqueles que entram na agenda de Satanás se transformam em feiticeiros, se transformam em homicidas, se transformam em idólatras, e assim por aí afora. E depois que assim eles estão entrando no caminho que parece ser direito, aí começam a vir perseguidores, que eles começam a dizer, não, isso é fanatismo, isso é aquilo outro. Eu digo para você uma coisa, o inimigo ele está atuando, o nosso inimigo espiritual ele é astuto, e ele sabe como atingir o homem e a mulher, e sabe como aprisionar também, porque muitas das vezes que Jesus entrava na sinagoga, as coisas como é que se ajuntam espiritualmente no discernimento. Jesus entrava na sinagoga e ele já estava ali assistindo o culto no corpo de alguém. E por causa de que os escribas e os fariseus, eles pregavam e não acontecia nada, eles cantavam e não acontecia nada, porque estava sem a unção e sem o poder, e não conhecia a escritura direito, porque o próprio Jesus falou, vós errais, porque não conheceis a escritura, e nem o poder de Deus. São as escrituras
E o poder de Deus que nos mostra o caminho da verdade. São as escrituras que nos dão o discernimento até das músicas que parecem ser evangélicas, mas não são. Coisas que estão vindo por aí, ainda mais neste presente século, temos que discernir todas as coisas. Porque Jesus Cristo falou assim, discernir os espíritos, porque temos que discernir se procede de Deus. Porque quando a Bíblia diz que um foi e o outro ficou, é sinal que alguém vai ficar, é sinal que nem todos subirão. Por isso devemos estar vigilantes, para saber se estamos na agenda de Satanás ou na agenda de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias ao Senhor que fez o céu e a terra. Primeiramente a batalha começou, a batalha nos céus. E após a batalha nos céus, Satanás perdeu. E foi lançado aqui para baixo. E a própria Bíblia diz, vigiai vós moradores da terra, porque o diabo tem descido até vós com muita ira, porque sabe que o tempo está próximo. E após acontecer ali a decadência do homem e da mulher, no início da criação, no princípio de todas as coisas, Deus prometeu que enviaria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Deus deixou a história andar de uma tal maneira que Deus levantava os seus profetas e Satanás ia ali pessoalmente para poder assim tentar a eles, para que eles venham assim a cair. E eu digo para você uma coisa, alguns que assim, como Daniel orando naquela oração dos 21 dias, a Bíblia diz que os príncipes da Pérsia tinham segurado um anjo que ia trazer informação para Daniel. Foi necessário descer Miguel para assim abrir o caminho para aquele anjo viesse assim a trazer o recado para Daniel. Este miserável sem vergonha, ele enfrenta os homens. Eu digo para você uma coisa, Satanás ele está atuando na terra, os seus demônios também. Estejai vigilante, porque a batalha é espiritual, a guerra já começou e só acaba quando chegarmos na glória. Aleluia, glórias a Deus. O inimigo que tem planejado tudo, o nosso inimigo é espiritual. Por isso eu digo para você uma coisa, discirna as coisas pelo Espírito. É pelo Espírito de Deus que se discerne, porque este corpo físico, que é o nosso corpo, um dia vai descer o pó da terra. E a Bíblia diz que nós vamos dar conta a Deus de tudo aquilo que nós fizemos e deixamos de fazer. Aleluia, glórias a Deus. E não ficou só em Daniel não, irmão. A Bíblia diz que de repente dois seres celestiais começaram a conversar, um acusando e o outro elogiando. A Bíblia diz que Deus e Satanás ali conversando acerca da vida de um ser humano, e o nome dele se chamava Jó, o homem mais rico do Oriente, e não tinha problema nenhum, e sempre estava em adoração a Deus e se desviando do mal. Ele entendia que tinha que ser diferente, ele entendia que era ser humano, mas as coisas desta vida eram passageiras e adorava a Deus. E de repente esses dois seres ali conversando, então somente Deus olhando do lado, falou para Satanás assim dizendo, tá vendo meu servo Jó? Olha como ele é agendado comigo, ele faz tudo para me agradar. É sempre assim, aquele que tem a agenda de Deus, ele faz tudo para agradar aquele que o agendou, dando glória, exaltando, pregando e bendizendo ao Senhor. E de repente o acusador, que é Satanás, vendo que não tinha prestígio nenhum e que Jó não participava de sua agenda, ele começou a acusar. Claro, Senhor, o homem desse te serve, o Senhor dá tudo a ele, deixa que eu toque na riqueza dele, para o Senhor ver como é que ele vai blasfemar contra ti. E Deus falou para Satanás assim, Satanás, de onde tu vem mesmo? E ele, de passear e rodear pela terra. É, seu miserável sem vergonha, tu só sabe fazer isso, passear e rodear por aí, mas os meus servos estão ocupados na minha obra. Aleluia, glórias a Deus. Vai lá, e você conhece a história muito bem. Você conhece a história que desviou a mulher, os filhos morreram e
tão somente o inimigo foi tentando para que Jó assim viesse desistir dos propósitos que Deus tinha em sua vida e que ele tinha com Deus. Eu digo para você uma coisa: este inimigo espiritual, ele é desde o princípio da criação, ele vem atuando para que o homem assim venha se desviar do que Deus tem preparado para todos nós, coisas grandes e firmes que nós assim não conhecemos. Se nós lemos ali no livro de Salmos 109, versículo 6, a Bíblia diz que o ímpio, Satanás, está à sua direita. Meu Deus do céu, misericórdia, fogo no diabo, Jesus! Aleluia, glórias a Deus. Vai, olha lá, você que não quer compromisso com Deus. Salmo 109, versículo 6. Satanás está à direita do ímpio. Continuando com o sermão e com o tema de mensagem, que é a agenda de Deus ou a agenda de Satanás. Você tem que saber de qual lado você está. Você tem que saber para onde você vai, porque a tua vida não é só esta vida como ser humano, cotidiano comum. É crescer, ficar adulto, envelhecer e depois partir. Você tem que saber para onde você vai. Existe uma outra vida, o lado visível espiritual, que Deus sempre quis nos mostrar. Aleluia, glórias a Deus. E não ficando só por aí, o inimigo tão invejento, e sabendo que os homens são criaturas boas e que vêm sempre para adorar a Deus, ele vem sempre cegando o entendimento com a sua astúcia, que tão somente ele começou a acusar o sacerdote Josué, e acusando de uma tal maneira. Deus é sempre assim, irmão. O homem pode estar até fraco, o homem pode estar caído, mas se Deus tem uma chamada na vida dele, e é mesmo na sua fraqueza daquele homem, ele se esforça para querer se levantar, Deus contempla, faz obra e faz como um tição tirado do fogo. Aleluia, glórias a Deus. O que eu digo para você nessa tarde tem tudo conteúdo bíblico, que o nosso inimigo espiritual, ele luta contra todos nós. Meditando nesta palavra de hoje e vendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, catando versículos por versículo, para assim trazer uma base, porque nós temos base naquilo que vamos pregar. Nós não vamos trazer algo aqui que nós não conhecemos, mas que temos conhecimento muito bem. O nosso inimigo espiritual, ele faz de tudo para tentar nos destruir. Vamos trazer mais um leque para você. Se na agenda de Deus nós assim conhecemos o Evangelho e estamos na sua casa, na agenda de Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para viciar os homens, ele vem para trazer desgraça, doença, mas Deus vem para solucionar todos os nossos problemas. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, irmãs e telespectadores, eu digo para você uma coisa: se esse miserável sem vergonha que é Satanás enfrentou os homens, imagine o Filho de Deus. O que foi que ele foi fazer com o Filho de Deus? A Bíblia diz que após Jesus estar no deserto, ele foi enfrentar Jesus Cristo de uma tal maneira, só que ele não era besta, ele foi usar. Por isso eu digo para você uma coisa: temos que meditar a palavra e pedir o discernimento dos céus, porque os homens podem ensinar uma palavra fraudulenta de filosofia de homens, e você possa até cair nestes laços do diabo, porque o próprio diabo chegou com a palavra de Deus, dizendo: Jesus, está escrito. Você está com fome? Faça que as pedras se transformem em pão. E Jesus Cristo falou assim: é miserável sem vergonha, é Satanás, até para pregador você parece que dá jeito, mas não dá, porque também está escrito: o homem e a mulher, eles só vão viver da palavra de Deus. E ele não se dando de cansado, chegou de novo: Jesus, eu conheço Bíblia. Tá bom, Satanás, tu conhece? O que é que tu quer? Olha, lança daqui lá embaixo, porque os teus anjos está escrito que será dado ordem a teu respeito. É miserável sem vergonha, para pregador tu parece que tem jeito, mas tu ainda está insistindo algo que você não tem o dom. Eu digo para você uma coisa, Satanás: só se expressa bem em palavra quem tem o Espírito Santo de Deus, porque também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Aleluia, glórias a Deus.
Ele, para tentar dar o golpe final, foi a primeira e foi a segunda, e veio também tentando se expressar de novo. Jesus, eu já vi que para pregador ficar estreito, até para te enganar, porque quem tem a unção dos santos e o Espírito Santo de Deus fica difícil, mas eu tenho uma proposta para ti melhor. Então fala, Satanás, olha, tudo isso aqui eu vou te dar, mas se prostrado me adorarem, miserável, sem vergonha, tu não tem jeito, além de pregador mentiroso, tu quer dar o que não é teu, porque em breve nem a porta da tua casa tu não vai ter mais. Arreda-te daqui, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele saiu com uma quente, com uma fervendo, e não desistiu. Ele foi embora, e os anjos dos céus desceram e vieram a servir a Jesus Cristo, meditando nesta palavra, irmão. E após os anjos dos céus descer e servir a Jesus Cristo, foram os mesmos anjos que serviram o profeta Elias, ao qual ele estava na caverna. Ele estava na caverna pedindo a morte, porque Jezabel havia ameaçado e havia matado alguns profetas, e ele disse: Senhor, tira a minha vida. E ele pensa que assim, nem fez a obra direito e já quer morrer. Eu digo para você uma coisa: quem tem promessa de Deus, nem as Jezabéis podem tirar a sua vida, porque Deus vai cumprir toda a promessa dele em nossa vida. Os anjos dos céus desceram, trouxe o alimento. Então somente após ele se alimentar, a Bíblia diz que Deus falou para ele: levanta e anda, porque a jornada é muito longe, você vai continuar profetizando da glória. Por isso eu digo para você uma coisa: procure examinar-se a si mesmo conforme a Bíblia diz, para que você possa ver em qual lado você está, em qual agenda você está, se você está na agenda de Deus ou na agenda de Satanás. Porque na agenda de Satanás, ele assim cega os homens, e é ele que luta contra cada um de nós, porque ele tão somente assim lutou pelo corpo de Moisés, de uma tal maneira, após Moisés assim morrer, ele queria tomar posse do corpo de Moisés. E lá no livro de Judas nos diz assim, que tão somente desceu o arcanjo Miguel e falou assim para ele, dizendo: o Senhor te repreenda, Satanás, mas eu digo para você uma coisa: isso aqui é um corpo de um escolhido, nem depois de morto tu não pode encostar mais, porque pertence ao Deus que fez o céu e a terra. Aleluia, glórias a Deus. Observando a Bíblia, irmão, do Gênesis ao Apocalipse, muitas coisas nos diz acerca de Satanás, este miserável sem vergonha, que vem pulando pela janela para assim tentar nos destruir, porque este miserável nem a chave da porta dele não tem mais, porque está na mão de Jesus Cristo, a chave da morte do inferno, e em breve até a janela do inferno vai ser fechada para sempre. Deus vai destruir o inferno, Satanás, os rebeldes e este planeta, e vai fazer novos céus e nova terra. Aleluia, glórias a Deus. Quantas vezes, irmão, através da história, desde o primórdio do princípio da criação até o dia de hoje contado, Deus assim tem chamado homens e mulheres para participar da história com Deus, e muitos têm assim aceitado a proposta de Satanás, têm ido para o mundo e têm largado o evangelho. Eu digo para você uma coisa: Deus, a sua proposta na sua vida, a proposta de Deus ainda está de pé. Agora só cabe a você levantar a tua mão e voltar de novo para Deus, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia, glórias a Deus. E não ficando por aí, a Bíblia diz que após Jesus Cristo assim cumprindo o seu ministério, a Bíblia diz que o próprio Satanás, miserável do inferno, a Bíblia diz que ele foi até os céus, e ele foi lá pedir pela vida de Pedro, para poder assim o cirandar. Eu digo para você uma coisa: ele não foi brincar de ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Ele queria acabar com a vida de Pedro, então somente ele foi lá pedir a Deus. Mas Jesus Cristo, sabendo de todas as coisas, ele também foi aos céus e pediu pela vida de Pedro, e disse assim: Pedro, eis que Satanás vos pediu para cirandar, mas eu velei por ti, eu pedi por ti, porque de ti vou fazer um grande pregador, e vai pregar o meu evangelho, a palavra da verdade.
eu digo para você uma coisa: as coisas de Deus são espiritual. As coisas de Deus são espiritual. Devemos discernir a cada dia os espíritos, porque esses espíritos malignos lutam contra mim e contra a tua vida. Mas nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, porque está Deus do nosso lado, está Jesus Cristo do nosso lado, está o Espírito Santo do nosso lado, está o anjo do Senhor do nosso lado, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. E continuando com o sermão, eu digo para você uma coisa: a Bíblia... Aleluia, glórias a Deus. Repetindo de novo o que eu estava falando. Eu digo para você uma coisa: procure rever as coisas de Deus espiritualmente, porque o fim está próximo. E repetindo o que eu estava falando, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. E mais além, a Bíblia ainda diz assim, ó: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele todas as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Vigie. Vigie com os ensinamentos que estão trazendo para você, que dizem até assim: irmão, nem tudo é o que está escrito. Em qual evangelho de Satanás tu viu isso? Porque a Bíblia diz: está escrito, Jesus Cristo vai voltar. Aleluia, glórias a Deus. Quantas e quantas vezes até o profeta Malaquias também falou, dizendo: vigiai, gente, vigiai, porque o devorador está aí. Trazei dízimo e oferta para repreender o devorador. Naum vem advertindo também: gente, tome cuidado, que o destruidor está à porta. E vem Malaquias também confirmando. Mas eu digo para ele assim: ainda que eu tenha caído, escute isso aqui, Satanás: Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo e os anjos do Senhor vão à frente e serão a minha luz. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor é fiel, verdadeira e profética, e pronta e apta para discernir o nosso inimigo espiritual. Porque o nosso inimigo espiritual vai sempre lutar contra a nossa vida. Porque ele sabe que nós, principalmente os que já entenderam o lado visível espiritual, ele vai fazer de tudo para poder cegar. Eu me lembro no meu início de caminhada cristã, há mais de 7 anos atrás, 6 anos atrás, o inimigo se manifestava no corpo das pessoas e vinha trazer um recado: olha, você está acabando com a minha obra, você está me destruindo. Eu não sabia o que era isso. E de repente, tempo depois, eu vim entender que o inimigo espiritual, ele luta contra a nossa vida. E depois que ele vê que a gente sai da mão dele e vai para a mão de Jesus Cristo, ele fica tentando de tudo para poder fazer a gente voltar atrás. Mas ele disse assim para mim: olha, eu vou te pegar e vou te destruir. E eis que eu estou preparado algo para ti. E eu falei: tu não tem preparado não, Satanás. Arreda-te daqui, Satanás, em nome de Jesus. Mas eu digo para você uma coisa: vigie. Vigie, porque o inimigo, ele é um ser espiritual. Ele é um ser espiritual. Você não vê ele, mas ele te vê. Mas com os olhos espirituais, os seus olhos vão se abrir nessa tarde e você vai passar a enxergar. Tempo depois daquela ameaça de Satanás, daquele ser espiritual no corpo da pessoa, veio se cumprir aquilo que ele tem falado. Aí surgiu uma viagem para assim eu poder viajar. E nessa viagem eu não perguntei a Deus se era da vontade de Deus viajar ou não. Fui assim mesmo. E nessa viagem eu posso estar bem longe. E bem longe aqui da cidade do Rio de Janeiro. Ali estava tudo preparado pelo inimigo e eu não sabia. Mas Deus, que é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Deus que antes de acontecer Ele já está sabendo. Ele já estava velando pela minha vida. E Ele ali foi para me dar livramento. E aconteceu o seguinte coisa. E Deus assim me libertou e livrou. O inimigo tinha preparado um laço, eu não sabia. Este inimigo é espiritual. Então somente após eu cair naquele laço,
saiu imediatamente a unção de Deus, saiu imediatamente o Espírito Santo de Deus, e eu comecei a ficar vazio e desesperado. E após eu ficar vazio e desesperado, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu tinha lembrado que tinha acontecido um ato, e de repente Satanás se manifestou no corpo da pessoa, e caiu na risada, caiu na gargalhada, dizendo, eu não falei que isto ia acontecer, eu não falei, eu vou te destruir, eu vou te destruir. Então somente eu olhando ali, eu falei, meu Deus, e agora? Fiquei desesperado, e querendo vir embora para o Rio de Janeiro, e Satanás tramando ali a minha destruição. Meu Deus do céu, Deus levantou uma profetisa para trazer esse recado, que sabe o que aconteceu? Deus enviou o arcanjo Miguel onde eu estava, para me trazer de volta para o Rio de Janeiro, para que Satanás não viesse tragar a minha vida, e me deu livramento naquele dia. E após eu vir embora, e não sabendo que foi Deus que tinha me trazido de volta, porque Satanás já tinha preparado um laço de morte naquele lugar para mim. E após eu chegar no Rio de Janeiro, e eu estando meditando naquilo tudo que aconteceu, e eu pensando, e agora? Acabou tudo, e agora Deus me abandonou, e agora? Mas Deus, irmão, é aquele, tu fez um negócio com ele fez um negócio contigo, não adianta nem o inimigo, ele pode te atingir na peleja espiritual, você pode ser um soldado ferido, mas o Senhor vai te levantar, e a peleja vai continuar em nome de Jesus. Então somente eu meditando e tudo, naquilo tudo que aconteceu, e de repente eu resolvi ir para a casa do Senhor, fraco, cabisbaixo, e sem o Espírito de Deus, com um vazio dentro de mim. E após eu chegar na casa do Senhor, e botando meu pé nos pátios, e após colocar o meu pé nos pátios, lá de dentro vem a profetisa, e veio Deus falando através dela em língua estranha, e após ele chegar, Deus não permitiu nem que eu chegasse a entrar dentro do altar, mas lá do lado de fora mesmo, a irmã colocou a mão no meu ombro, e falou assim, Deus através da boca dela, assim diz o Senhor dos Exércitos, que eis que Satanás vos preparou um laço para vos destruir, mas eu enviei o meu anjo, o arcanjo Miguel, para te tirar daquele lugar e trazer de volta. Levante e anda, porque a jornada é muito longa e a obra da tua vida não acabou. E eu olhando aquilo tudo, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, meu Deus do céu, ninguém sabia do ato, e agora? E agora? Eu fui correndo conversar com o pastor. E após ali conversar com o pastor, ele entendeu a situação e, meu Deus do céu, aí eu passei minhas férias, conforme você já conhece, que é aquelas férias prolongadas, que, meu Deus, que dá até angústia esperar. Mas eu digo para você uma coisa, a Bíblia diz que o homem ou a mulher só prospera depois que confessa, porque aqueles que encobrem a sua transgressão nunca prosperará. Procura o sacerdote da tua igreja e vai conversar com ele. Eu não sei nem porque o Senhor nos lembrou isso aqui, mas Ele está querendo falar contigo nessa tarde. Se o teu sacerdote aí, ele é sacerdote e pastor, de guardar segredo, fale para ele. Agora, se ele tem a língua muito grande, o que tu fala, ele joga na igreja, procura alguém para você falar e confessar. Mas se não tiver com quem você conversar, fale com Deus, e o Senhor te perdoará, e limpará os teus pecados, e você continuará fazendo a obra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Após me levantar de tudo aquilo, e o Senhor nos colocar na peleja espiritual, e as pessoas começavam a contrariar, as pessoas começavam a falar, depois que eu fui entender que era o inimigo, e o inimigo tentou no mesmo ato de novo, para assim tentar nos tirar da direção e da vontade de Deus, mas ali após resistir através da palavra, da oração, e de jejum e da vigilância, e não andando com pessoas que parecia ser caminho direito, mas eram caminhos falsos, que tinham conversações contrárias, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se tu está na agenda de Deus, fique na direita de Deus para morar nos céus. Porque este inimigo espiritual, ele vai fazer de um tudo para que você venha voltar atrás. E eu digo para você uma coisa, ainda que você esteja fraco, continue caminhando assim mesmo, que o Senhor vai fazer da tua fraqueza uma fortaleza. Ainda que você esteja caído, Ele vai te levantar e vai fazer uma grande obra em tua vida. Eu digo para você uma coisa,
Todas as vezes em que você está caminhando e tem um propósito no coração para ver almas ganhas e Satanás repreendido, este inimigo miserável, ele vai tentar contra a tua vida, ele vai tentar te parar, ele vai tentar que as pessoas não dê crédito naquilo que tu fale, mas a unção de Deus vai despedaçar todo o jugo. Meditando na Bíblia, a Bíblia diz, a palavra do Senhor, que ele acorrentava as pessoas, que ele não deixava as pessoas enxergar o Evangelho, que é o Evangelho que liberta. Vendo este presente século agora, eu tenho entendido muitas coisas que têm acontecido, tantas tradições de homens e tantas coisas que estão acontecendo no nosso meio, que têm tentado invalidar a palavra de Deus, e Jesus Cristo já advertia acerca disso. Jesus Cristo já falava dizendo assim: gente, vigiai, porque vós têm invalidado o Evangelho por causa da vossa tradição. A mulher de Ló, por não querer ouvir a palavra de Deus, trazida através daqueles anjos dizendo: fuja e não olhe para trás, ela virou estátua de sal. Uma também que assim perdeu uma grande oportunidade de participar na história também foi a mulher de Jó. Outra também que assim rejeitou o plano de Deus e aceitou o plano de Satanás para perseguir profeta foi também Jezabel. E muitas outras assim que tiveram oportunidade, tanto homem contra mulher, como mulher, tiveram oportunidade de participar na história junto com Deus, rejeitaram e pereceram. Mas aqueles que estão fazendo a obra desde o início da criação até o dia de hoje receberão recompensa de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Um dia nós partiremos desta vida. E a batalha espiritual só acaba depois que a gente parte. Depois que a gente parte, enquanto estamos vivos, neste corpo de carne, a peleja não acaba. A peleja não acaba. Por isso não estejai acomodado. Não estejai acomodado. Se não dá para você cantar, escute pregação. Se não dá para você escutar pregação, fique ligado nos céus. Se não dá para você ficar ligado nos céus, em espírito fique ligado. Mas eu digo para você uma coisa: a Bíblia diz que todo tempo devemos estar vigilante, porque o nosso inimigo espiritual, ele procura assim tentar contra a nossa vida. Mas os anjos pelejadores que são enviados para nos guardar, eles estarão conosco. Mas olha a dicção da palavra espiritual dentro do discernimento. A Bíblia diz que ao nosso redor está o anjo do Senhor, mas ao derredor está Satanás. Então temos que ter vigilância, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, glórias a Deus. Todas as vezes que o Senhor levanta alguém para ser pregador da palavra, cantor do evangelho, ou orador, ou instrumentista da casa do Senhor, é para assim formar o seu reino espiritual nessa terra. É para assim mostrar que, ao mesmo jeito que há um reino dos céus, há um reino na terra, para assim destruir o trono de Satanás. E eu digo para você uma coisa, que o trono dele é existente. Porque se no livro do Apocalipse, aquelas cartas que foram direcionadas às 7 igrejas da Ásia, ali diz concernentemente a atuação do inimigo, o como que ele atua. Em parte, em lugares diferentes, ele tem trono, e em outros lugares ele tem adeptos, e em outros ele vai pessoalmente, para assim tentar atingir a pessoa. E todas as vezes em que se levanta uma questão alheia contra a vida de alguém, o inimigo espiritual está neste meio, porque Deus assim diz nessa tarde: quem atentará acusação contra os escolhidos de Deus? Nessa tarde é dia de você despertar para o trovejar da voz de Deus. Devemos vigiar a cada dia, que é final dos séculos, finais dos tempos. Temos que estar constantemente ligados com o Senhor. Temos que, agora mesmo que temos que meditar na palavra de Deus. Se há tempos passados os homens insistiam em ensinar a palavra do Senhor, neste tempo presente, se não buscarmos na palavra de Deus, a Bíblia diz que vai haver um esfriamento que vai entrar, e as pessoas não vão querer mais ler a palavra de Deus. Eu
digo para você uma coisa. Às vezes a pessoa procura saber tanto da tua vida, da minha vida, com um tititi miserável que vem dos quintos dos infernos, mas não procura saber da vida de Jesus. Não procura saber da vida de Deus. Quem é Deus? Qual é o seu nome? Não procura saber da vida do Espírito Santo. E nem quem são esses anjos pelejadores, que o nome do primeiro é Miguel, aquele que peleja com a espada de fogo. E vem Gabriel para trazer as informações. E vem os serafins para trazer um atenaz de fogo e tocar na boca desses linguarudos para profetizar da glória de Deus. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor é remédio, a palavra do Senhor é alimento, a palavra do Senhor nos sustenta e é como espada, O louvor até afasta o mal, o louvor afasta o mal e faz Deus descer, porque Deus habita entre os louvores, mas a palavra do Senhor, ela corta todo o mal e quebra o trono de Satanás. Em qual agenda você está? Na agenda de Deus ou na agenda de Satanás? Porque na agenda de Deus é você ser um ser humano espiritual, casado, filhos, profeta, pastor, presbítero, bispo, obreiro, com sã consciência adorando ao Senhor. Na agenda de Satanás é vida destruída, vida familiar contrária, é ser feiticeiro, é ser bruxo, é ser idólatra, é ser viciado, é ser tudo aquilo que não presta. Esta é a agenda de Satanás. É andar por estes mundos aí afora, é curtindo nestes bailes da vida, não sabe nem se vai voltar. Mas na agenda de Deus é você ir para as vigílias, ir para os cultos, adorar o Senhor e exaltar somente a Ele. Aleluia, glórias a Deus. Todas as vezes, irmão, quando eu vejo uma pessoa advogando as causas de Satanás, é porque as calças já estão ficando curtas e já está com medo do inimigo. Porque o nosso inimigo espiritual, a intimação de Jesus Cristo é: enfrentai-o! Eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a obra de Satanás! Interessante que a gente olha para este presente século, eles lutam contra a igreja A, igreja B, igreja C e procuram até intitular como fundo de quintal. Mas essas pessoas se esquecem de, em vez de lutar contra Satanás, começam a lutar contra outra igreja, porque fundo de quintal é a sua casa que já está desviando há muito tempo, porque a casa do Senhor é lugar de adoração a Deus. Quanto mais igreja tiver, irmão, melhor é. Sabe por causa de quê? Sabe por causa de quê? Porque vai lutar contra a obra do inimigo, vai lutar contra Satanás, arrancar as almas que estão em suas mãos para morar no céu. Imagine as almas que estão na mão de Satanás. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus constituiu a cada um de nós, nos iluminando com o Evangelho, para lutar contra este inimigo. Não é para lutar contra ninguém. Todas as vezes que tu vê uma pessoa falando assim, pode ser de qualquer clero, pode ser de qualquer igreja ou qualquer convenção, se está falando isso, está perdendo a visão dos céus. Porque a nossa luta é contra Satanás. A nossa luta é contra este miserável que vem para destruir a vida dos seres humanos. Este ser espiritual que não tem misericórdia de ninguém, não tem misericórdia da tua vida e nem da minha. Se deixarmos brecha, ele vem nos destruir. Por isso, estai vigilante, estai vigilante. Em qual agenda você está? Na agenda de Deus ou na agenda de Satanás? Quando eu estava lá no mundo, o inimigo estava destruindo a minha vida. E estava me levando para lugares obscuros, que parecia ser caminho direito. Mas a luz do Evangelho chegou até mim. A luz do Evangelho chegou para iluminar. E chegou para nos mostrar o caminho. Não para ser manipulado por homens, mas para entender a glória de Deus. E o inimigo, sabendo que nos últimos tempos as crianças vão governar,
E os jovens vão começar a ministrar para Deus. Ele está tocando nas crianças, Ele está tocando nos jovens, está tocando naqueles que têm promessa para este final dos tempos. Vigie, vigie, comece a manejar a palavra da verdade como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Aleluia, glórias a Deus. Por isso procure uma igreja mais próxima da tua casa, que está te ensinando o caminho da verdade e que está te ensinando o evangelho genuíno, o evangelho que mostra o caminho para os céus, porque foi esse evangelho que nos tirou do mundo. Não foi meu Deus do céu, não foi o tradicionalismo, não foi a obra tradicional de homens, não foi o mandamento estatuto de uma obediência a uma tradição, mas foi o Evangelho que chegou até nós, foi o Evangelho que nos arrancou de lá de fora e nos tirou da mão de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. O próprio Gamaliel falou dizendo isso: deixai-os, porque se esta obra for de homens, vai parar, mas se esta obra for de Deus, nós vamos estar contendendo contra Deus, vamos estar vigilantes. Aleluia, glórias a Deus. Agenda de Deus ou agenda de Satanás? Vigia cada dia, procure meditar na palavra do Senhor, procure a ver se o que estão ensinando está escrito. Porque o próprio Jesus falou quando Satanás tentou tirar a visão de Jesus Cristo dos planos de Deus. E Jesus Cristo, com fome, Satanás disse assim para ele: Jesus, faça que essa pedra se transforme em pão. Jesus, tu está com fome. E Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Do mesmo jeito que o tempo passou e a história andou, e Satanás enfrentou nossos irmãos do passado, neste presente século ele está enfrentando também. Neste presente século ele está tentando trazer o esfriamento. E logo, logo, em breve, a marca da besta vai estar entrando. E muitos vão acabar recebendo, porque o arrebatamento vai acontecer e não o perceberam. A Bíblia diz que e não o perceberam. Sabe por causa de quê? Viveram como uma agenda de Satanás e não a agenda de Deus. Viveram como se parecendo que fosse salvo, mas não estavam salvos. Ficaram ouvindo filosofia de homens e se esqueceram dos mandamentos de Deus, que não pode ser anulado, mas vai haver cumprimento de tudo que está escrito, porque Deus deixou para nós como bússola para nos libertar deste mundo. Muitos têm deixado esta palavra de lado. Por mais que eu faça um rodeio aqui, por mais que eu fale da história de todos os homens que estão na Bíblia, eu vou sempre chegar à conclusão que é a palavra de Deus. Meu Deus do céu! Cai agora numa consciência para você meditar. Todas as vezes nós vamos chegar à conclusão que é a palavra de Deus. E por causa de que eles falam, não, nem tudo é o que está escrito. Porque está enquadrado. Porque está enquadrado. Porque sabe que a palavra ali vai o enquadrar naquilo que ele está fazendo errado. Por isso que ele fala que nem tudo é o que está escrito. Satanás já está comprando uma causa de Satanás. Ele já é advogado do inimigo. Mas aquele que está arrancando as almas da mão de Satanás diz, está escrito, e Jesus vem aí. Aleluia, glórias a Deus. Quantos itinerantes corajosos morreram pregando o Evangelho até o fim sem negar. Morreram pregando aquilo que veio para trazer a vida, que veio mostrar o nosso inimigo e que veio nos mostrar o caminho da verdade. E Jesus Cristo já está voltando. Jesus Cristo já está voltando. Se este hoje for o meu último sermão, eu vou feliz para o céu. Mas eu digo para você uma coisa: Jesus Cristo já está voltando. Vigie, 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 medite na palavra de Deus,
Medite na palavra de Deus. Pelo amor de Deus, não tire a palavra de Deus do teu lar. Não tire a palavra de Deus da tua vida. Não tire a palavra de Deus do teu cotidiano, do teu viver. Porque ela vai alimentar a tua alma. Aleluia, glórias a Deus. Muitos estão envelhecendo. Aqueles pregoeiros que pregavam com justiça, muitos pereceram pregando a verdade, e agora têm tentado negligenciar a palavra. Eu digo para você uma coisa: a palavra liberta, a palavra restaura, a palavra mostra o nosso pecado, e nos mostra o endereço para o céu. A nossa luta é espiritual. Satanás tem fazido de tudo para que o evangelho venha sair do nosso meio, mas eu digo para você uma coisa: quem liberta é a palavra. Deixa o Espírito Santo nesta tarde te convencer. Deixa o Espírito Santo te mostrar. Deixa Ele te ensinar. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele nos ensinará de tudo aquilo que nós ouvimos e lemos. Deixa Ele te mostrar o caminho. Não se preocupe com a tua vida, porque o anjo guardião está guardando a tua vida. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme, os livra e os guarda do mal. Não se preocupe, porque Deus está te olhando dos céus. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Não se preocupe, porque Jesus Cristo se levanta nesta tarde para julgar a tua causa. Aleluia, glórias a Deus. Medite a cada dia, busque conselho na palavra do Senhor, e você vai ver o caminho da verdade. Glórias a Deus. Quando estava meditando nisso, e começamos a meditar, todas as vezes que vem uma revelação profunda, meditando na vida de alguns profetas, olhava ali que eles passavam mal, eles não se sentiam bem porque a revelação era muito profunda. Assim aconteceu com Daniel, assim aconteceu com o apóstolo Paulo, porque as revelações eram muito profundas. Eu digo para você uma coisa: se tu queres revelação profunda, o preço é grande, mas não volte atrás, não volte atrás, ainda que você pague o preço, mas Deus vai te mostrar coisas grandes e firmes que você não conhece. É a palavra de Deus, e que Deus possa te iluminar, porque na agenda de Deus ou na agenda de Satanás, aonde você está, na agenda de Deus, Deus tem uma morada para ti nos céus. Na agenda de Satanás, ele tem uma morada para ti no inferno. Mas na agenda de Deus, com essa morada nos céus, é para te dar repouso para tuas almas. E na agenda de Satanás, com esta morada no inferno, é para atormentar a tua vida por toda a eternidade, e depois não ter mais jeito de ser consolado. Quando eu digo isso aqui nessa tarde, não é para você ficar com medo, e nem para você tremer nas bases, mas é para que você entenda o lado visível e espiritual. Porque o inimigo, ele vai fazer de tudo para querer vos tentar. Ainda que tente tirar a tua vida, ninguém te encostará, a não ser pela permissão de Deus. Nem Satanás pode te encostar, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas, irmão, por que o meu sacerdote não fala isso? Por que que não estão ensinando mais isso e falando do inimigo? É porque está faltando coragem. Porque o inimigo espiritual está trabalhando neste final de século. É o último momento, irmão, a última hora. Ou fala agora, ou vai perder a oportunidade de falar o evangelho da verdade. Foi quando nós estivemos pregando aqui, com o seguinte tema, que é pregar a verdade ou ouvir a verdade. Ou você se levanta agora como sacerdote, pregoeiro da verdade, ou então Deus vai levantar alguém no teu lugar para começar a pregar a verdade. Nem que seja a jumenta, porque a jumenta, simbolicamente, no tempo real que ela se levantou para pregar, foi para libertar um homem que estava caminhando por um caminho errado. Assim Deus vai fazer. Deus vai vos advertir para te livrar deste caminho mau. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, procure uma igreja mais próxima da tua casa, porque a salvação é algo real. A salvação é algo real. Ou você
procura se decidir para estar na agenda de Deus, ou então você vai estar na agenda de Satanás, mesmo não querendo, mas vai estar, porque não temos para onde fugir, não temos para onde ir. Jesus Cristo falou acerca disso: ou estás servindo a Deus ou a Satanás. Temos que decidir, temos que decidir. Em outrora eu estava servindo o inimigo sem saber, porque muitos pensam assim: não, só está servindo a Satanás quem está lá na macumbaria, não, só está servindo a Satanás quem está lá na bruxaria, feitiçaria. Quem te falou isso? A Bíblia diz: se tu não está com Deus, está com Satanás. Se você não está com Satanás, está com Deus. Se você não está na esquerda, está na direita. Temos que decidir. Não temos como fugir disso. Não temos como fugir. Eu meditando na minha vida como ser humano e na palavra de Deus como os outros seres humanos assim passaram. A nossa vida é vida de escolha. A quem nós estamos servindo, a Deus ou a Satanás? Quando a Bíblia diz assim: prepara-te para te encontrar com Deus, e o que tu tem preparado para quem será? Isso daí já é uma advertência. Para quem nós estamos se preparando? Para onde nós vamos ir? Para onde nós iremos? Vigie e tenha a tua vida salva em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo é o único que vai nos levar para o céu. É o único que vai nos levar para os céus e vai nos colocar ao lado e perto de Deus. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais Ele fará. Eu conheço esta emissora de rádio como a emissora dos profetas, porque aqui eles têm advertido e pregado a palavra da verdade, desde de manhã até o último horário, ou todos os dias, que é do mês. O mês tem 31 dias ou 30 dias, mas eu sei de uma coisa: os profetas que estão aqui têm pagado preço muito grande para que o evangelho da verdade chegue até você. Em algumas emissoras de rádio, em outras, eles não permitem que o evangelho é pregado, porque é um escândalo, porque não pode. Isso vai espantar o pecador. Diabo, Satanás conseguiu iludir essas vidas, porque a palavra da verdade, ela não espanta o pecador, ela atrai. A palavra da verdade, ela liberta. A palavra da verdade, ela restaura, alimenta a nossa alma e nos mostra o caminho para os céus. Por isso devemos estar apercebidos a cada dia, porque vai chegar o tempo que as pessoas vão querer ouvir a palavra de Deus e não vai poder ouvir mais, porque haverá um tempo de sede e de fome, não de comida e nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Por isso que o inimigo tem tentado, por isso que o inimigo tem cegado espiritualmente algumas vidas, para que o evangelho não venha chegar até eles. Por isso, procure uma igreja mais próxima da tua casa, porque Jesus Cristo já está voltando. A tua alma tem muito valor. Ele quer restaurar a tua alma. Discerne as coisas de Deus espiritualmente, porque se discerne em espírito, entrega-se para o Senhor e Ele vai fazer morada de obra na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor, ela nos liberta. Escute pregação, escute louvor, escute adoração, escute tudo para o elevo espiritual. E se você quer Deus verdadeiramente fazendo uma visita na tua casa, prepara a tua casa para Deus. Prepara a tua casa para Deus. Bota louvor aí, bota adoração, e o próprio Deus vai aí fazer a visitação, porque a Bíblia diz que Ele habita entre os louvores. Salmo 22, versículo 3, Ele quer habitar aí. Ele quer te dar uma agenda poderosa, uma agenda espiritual, não morta espiritualmente, porque Satanás quer que você fique morto espiritualmente para todo o tempo da tua vida. Ele quer te dar uma agenda morta, Satanás quer te dar uma agenda morta, mas Deus quer te dar uma agenda viva, uma agenda espiritual, para você morar eternamente do lado de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Muitas revelações estão vindo aqui agora, e o Senhor está trazendo essas revelações para poder te advertir,
porque vem descendo do céu para cá essas revelações. Você aí com a sua mente natural pode até falar, não desce nada do céu, é? E o que estão fazendo aqui então? Porque até a palavra de Deus veio do céu, Jesus Cristo veio do céu, e essa autoridade veio do céu na palavra, está descendo do céu para cá, saindo daqui para aí, para restaurar a tua vida. Porque a intenção de Deus é te restaurar. Eu de mim mesmo não teria nada para falar nesta tarde, mas como eu tenho a unção dos santos e o Espírito de Deus em minha vida, aí vai vir as revelações. Eu digo para você uma coisa: vigie, vigie, porque Jesus Cristo já está voltando. Vigie, porque Jesus Cristo já está voltando. O anticristo está operando no mundo, as nações já estão querendo se unificar, e tudo já nos mostra que Jesus Cristo vem aí para buscar o seu povo, está aí na torre da vigilância, porque Ele está voltando. Por isso, procure uma igreja, procure uma igreja, procure uma igreja, procure uma congregação, para você adorar-lhe a Deus, para ter a alma salva. Para ter a alma salva, a tua alma carece de salvação, a tua alma carece de salvação, e o único meio de você encontrar o Salvador na tua alma é numa congregação. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, para que possa encontrar repouso para as vossas almas. Por isso, foi até aqui que o Senhor nos deu, tem muito mais. Mas deixa para uma próxima oportunidade. O céu está aberto nessa hora. As comportas dos céus se abriu da revelação da palavra. Para que você venha assim entender que a nossa batalha é espiritual. As comportas dos céus se abriu tão grandemente nessa hora, que se você estiver ligado, você vai receber a unção nessa hora. Em nome de Jesus Cristo, toda esta pessoa que está ouvindo nesta hora possa receber o impacto da poder de Deus, possa receber a unção dos céus e a sabedoria que vem do alto, para ter o discernimento e para também se levantar como pregoeiro da justiça. Receba em nome de Jesus Cristo, receba a unção, receba a cura, receba o discernimento, e em nome de Jesus, que toda operação contrária do mal possa ser repreendido agora.